Louvamos por esta primeira parte do nosso culto nesta noite, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações, e cremos, irmãos, que Ele continuará falando, e Ele trará nesta noite, através de nossas vidas, uma porção da sua mensagem, daquilo que nós estamos vendo através do livro de Gálatas, capítulo 2, no caso de hoje. Já vimos todo o capítulo 1, as experiências, a necessidade que nós temos de reforçarmos a palavra de Deus em nossos corações, de vivermos o genuíno evangelho de Jesus Cristo, de não sermos contaminados, nem tampouco estarmos vivenciando algo paralelo ou algo que o evangelho não diz, e que aquela igreja vivia, e Paulo, nesta ocasião, ele vai trazer ao coração de todos. Então, abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 2, logo depois de Coríntios. É mais fácil, né? Normalmente nós encontramos ali Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Então a gente vai passar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vamos para Atos, depois Romanos, 1º, 2 Coríntios, Gálatas. E nós vamos ao capítulo 2, queridos irmãos, a partir do verso 1. Nós vamos refletir um pouco sobre a realidade daquela igreja e também sobre o momento do apóstolo Paulo junto com alguns discípulos e o que eles estavam promovendo e o que eles estavam tratando em relação ao evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos no capítulo 1, irmãos, que nós fomos chamados a um evangelho genuíno, a um evangelho verdadeiro, a algo autêntico, a algo único, e que nada pode ser acrescentado a este evangelho. Nós percebemos também que este evangelho é um evangelho autenticado e revelado pelo próprio Deus, em que ele traz ao coração do apóstolo Paulo a sua verdade, a sua genuína verdade. Nós vimos que não há um outro evangelho e que não tem como os costumes humanos ou a lei de Moisés superar estes ensinos. Nós vimos tudo isso, irmãos, nos últimos domingos, e hoje nós queremos falar sobre um evangelho que ele é no alcance de todos, um evangelho para todos. Você pode dizer amém? Irmãos, quando nós falávamos, acredito que na primeira mensagem desta exposição do livro de Gálatas, nós falávamos da necessidade que nós temos de conhecermos o evangelho de Jesus, de obedecermos a sua palavra, mas de ao mesmo tempo entendermos que não é simplesmente uma filosofia ou uma ideologia política ou algo cultural. Ele está acima, ele é único, ele é o verdadeiro. Toda ciência, toda política, toda filosofia possui a sua contradição, possui a sua contraposição, mas o evangelho de Jesus Cristo, ele é único, ele é o verdadeiro. Tudo isso nós vimos, irmãos, durante esses últimos domingos. E neste capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos entender o porquê o evangelho é para todos. Qual é a extensão, irmãos, da filosofia, ou qual a abrangência do conhecimento científico? Se nós formos sentar, por exemplo, com o pastor Jobson, nosso biomédico, e nós formos falar puramente sobre contabilidade, minha formação, ele vai ficar às vezes meio perdido, sem saber, porque a extensão do meu conhecimento não é a extensão do conhecimento científico dele.
E da mesma forma, irmãos, o pastor Jobson, ele pode vir falar sobre células e núcleos e a forma como ela se multiplica, e de uma maneira muito simples eu até posso compreender daquilo que eu já tenho de pré-conhecimento enquanto estudante do ensino fundamental e médio. Mas se o pastor ele for para análises mais profundas e for trazer técnicas maiores da biomedicina, com certeza, irmãos, eu vou ficar dizendo assim: pastor, eu não sei de nada disso. Porque, queridos, a ciência ela vai abranger a necessidade profissional e de atuação de cada pessoa. E, queridos, o Evangelho não tem isso. Porque no Evangelho nós encontramos extensão para todos os povos. No Evangelho nós encontramos a verdade que alcança a todos. E hoje nós vamos entender porque este Evangelho é para todos. Leia comigo, acompanhe conosco Gálatas 2, do 1 ao 10. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. E queridos, inicialmente, quando nós pensamos em trazer o texto de Gálatas, no capítulo 2, nós pensamos na possibilidade de ver todo o capítulo. Mas, irmãos, são tantas experiências compartilhadas pelo apóstolo Paulo àquela igreja, que eu achei por bem dividirmos em duas partes este capítulo. E próximo domingo, se você vier, se você estiver conosco, você já pode ler do 11 ao 21, que nós estaremos falando um pouco a respeito dessa experiência que o apóstolo Paulo compartilha. Se nós lermos com atenção, inicialmente, o apóstolo Paulo, ele vai se referir à igreja, ao povo, aos Gálatas, e contar a sua experiência. Então já fico imaginando, irmãos, sem ter todo esse processo de pandemia, o apóstolo Paulo precisando se locomover de Nazaré até Carpina, ou até Aliança, ou até Recife, dizendo: olha, Igreja Batista Primitiva em Nazaré da Mata. Certo dia, eu peguei o ônibus da 1002, estava um pouco lotado, e eu fui ali dirigindo
dirigindo-me a Recife, capital de Pernambuco. E naquela ocasião eu pude compartilhar o evangelho que vocês têm ouvido. Aqueles que são os líderes da igreja, os apóstolos. E depois de dias de discussão, de debate, de informações que foram compartilhadas, eles puderam perceber que o evangelho que Deus revelou a mim era o evangelho que eles também pregavam. Ao mesmo tempo, eles viram que aquele que me acompanhava, ele também estava conhecedor, ciente deste evangelho. E se nós observarmos, é um evangelho que liberta, não é um evangelho que aprisiona. É um evangelho que nos tira das amarras do pecado, não é um evangelho que nos amarra a circunstâncias e a questões da vida. E depois de dias com aqueles homens de Deus, nós recebemos em paz a possibilidade do nosso retorno e fomos comissionados a pregar àqueles que vivem em Nazaré da Mata e nos confins da terra, aqueles que não são de origem da Judeia, mas que estão inteiramente inclinados a ouvir a mensagem de Cristo. É a mesma coisa, só mudou o lugar e o transporte. Mas, queridos, quando nós vivenciamos esta experiência, em que Paulo, apóstolo, em que Barnabé e Tito estavam com ele, e olha que interessante, Barnabé, ele era judeu, então ele entendia tudo aquilo que o apóstolo Paulo passava, da mesma forma que Tito, como gentil. Irmãos, existia essa distinção, aqueles que eram descendentes de Israel, eram detentores da presença de Deus, mas a partir do momento que Jesus Cristo veio e morreu na cruz, Ele nos deu a abertura para que nós também tivéssemos acesso, nós também somos herdeiros das promessas de Abraão, aleluia. Você também herda tudo isso através de Cristo Jesus. Porque enquanto Deus estava propagando a sua palavra ao povo de Israel e sendo rejeitado, num determinado momento Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o apóstolo João, quando escreve esta carta, ele diz, no seu livro, na sua epístola, ele vai trazer esta informação: olha, o Filho veio não para que o mundo perecesse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E tudo isso é reflexo do amor dado por Deus, do amor entregue na cruz, do amor em que a extensão é infinita diante da sua graça e da sua glória. E nós queremos compartilhar, queridos, 3 experiências que nós podemos tomar, 3 aplicações muito práticas desta palavra que nós acabamos de ler. A primeira delas é de que judeus ou gentios recebem o mesmo alimento. Às vezes, queridos, nós estamos de uma forma tão enraizada nas tradições, e quando eu estou finalizando a leitura de um livro, e esse livro me fez refletir que nós não fazemos discípulos para estarem dentro da igreja, mas nós formamos discípulos para que eles possam progredir o evangelho e o reino de Deus aonde eles forem. O alimento não foi feito apenas para a igreja batista primitiva, nem tampouco só para a Assembleia de Deus, nem tampouco para a primeira igreja batista, ou congregacional, ou presbiteriana. O alimento espiritual foi suficiente para todos. O sacrifício de Jesus, ele tem extensão para todos. O amor do Pai, ele tem abrangência a todos que confessam genuinamente a sua fé, que
creem nele. E a disputa, irmãos, a discussão central, como nós falávamos em domingos anteriores, é que judeus queriam que os gentios tivessem a mesma prática que eles. Olha, vocês vão ter que circuncidar seus filhos. Vocês vão ter que praticar tudo aquilo que a lei de Moisés traz. Só que o apóstolo Paulo, ele vai trazer no livro em Gálatas, esta lei já não tem mais o mesmo poder, porque o poder foi dado a Cristo Jesus, e nele há toda a ligação necessária, todo o alimento que vocês precisam. Muitas vezes nós somos tentados a trazer um evangelho diferente. Seja por conta de uma moda, seja por conta de uma experiência, seja por conta de algo que vivemos, ou até mesmo de pressupostos, de conhecimentos anteriores. E nós imaginamos que este evangelho é o evangelho genuíno. Mas, queridos, o evangelho que é único, ele traz só um alimento. O evangelho que é único, ele só dá um caminho. O evangelho que é único, ele só mostra uma resposta: Jesus Cristo. Judeus e gentios recebem o mesmo alimento. Não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa o emprego que você tem, ou até mesmo se você não tem emprego. Não importa, de repente, onde você nasceu, ou onde você pretende morar, não importa qual é a pessoa que está com você, o seu esposo ou a sua esposa, não importa quantos filhos você tem, ou até mesmo se você não tem. O que importa, queridos, é que o alimento ele é idêntico para cada um, e a proporção é a mesma. O que muitas vezes diferencia é que nós não buscamos alimento suficiente para nós. O povo gentil estava sedento, buscando se alimentar das verdades do evangelho. E aqueles judaizantes, aqueles defensores das leis mosaicas, que não reconheciam a Cristo como Salvador e Redentor, naquela ocasião queriam tirar isso, suprimir este alimento, mas este é o alimento que nos mantém de pé. A nossa luta não está em acrescentar algo ao evangelho, mas viver o puro evangelho no nosso dia a dia. E que evangelho é este? Se alguém no dia a dia do seu trabalho chegasse para você e no percorrer da sua casa até o seu trabalho você encontrasse alguém, ou de repente você vai de carro, desce uma carona a alguém, ou estivesse no mesmo transporte que alguém, ou dentro do trabalho, ele olhasse para você e perguntasse: qual evangelho você vive? Ou qual evangelho você proclama? Qual seria a sua resposta? Para muitos, queridos, talvez fosse pego de surpresa e não tivesse uma resposta concreta ou convicta daquilo que é a resposta para todos nós. Para alguns, talvez desse aquele travamento na mente e não conseguisse entender por completo a complexidade dessa pergunta. Mas para outros, queridos, tudo isso não passaria apenas de mais um desafio a falar novamente do alimento que nós recebemos diariamente. Um evangelho que é baseado no sacrifício de Cristo Jesus. Um evangelho que é necessário pela nossa incapacidade de alcançar salvação. Um evangelho útil para a nossa justificação perante o Pai. Um evangelho único para aqueles que creem, confessam, se arrependem de seus pecados e seguem a Cristo. Um evangelho que não é baseado no homem, mas é baseado no Rei, no Senhor, no Redentor,
naquele que era, que é e que há de vir, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. O seu nome é Jesus. Aleluia. A luta do apóstolo Paulo, irmãos, continuava para destruir ou desconstruir um evangelho falso que estava sendo tentado colocar aos Gálatas. E quantas vezes nós somos inundados, ou pelo menos recebemos tanta informação de tantos evangelhos que não são o evangelho de Cristo. Mas dessa vez o apóstolo, ele segue para Jerusalém, não só para demonstrar aos discípulos o evangelho que ele pregava, mas para reforçar a todos os Gálatas o evangelho pelo qual eles recebiam. O alimento é o mesmo. Aleluia. Não importa onde você nasceu, não importa o que você tem feito, o evangelho é o mesmo. Não importa, irmão, qual a tua casa, onde você mora, ou se você não tem casa, o evangelho é o mesmo, garante as mesmas coisas e nos cobra as mesmas coisas como os discípulos deste genuíno evangelho. É um evangelho que, como diz a canção, nos faz passar pela cruz. E como diz a palavra de Deus, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é um evangelho em que nós abandonamos as nossas dificuldades e procuramos apenas prosperidade, mas é um evangelho que nos garante que Jesus, Ele levará sobre si os pecados que nos levariam à morte. Ele levará e Ele levou sobre si tudo aquilo que nos distanciava do Pai. Este evangelho é este alimento que nós precisamos receber. O alimento dado por Paulo produz liberdade. Gálatas 2, de 3 a 5, vai dizer justamente que essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos tentavam minar a liberdade do Evangelho de Jesus Cristo. Este alimento, ele não necessita de acréscimos. O verso 6 vai dizer: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, mas Ele vai concluir dizendo: tais homens influentes não me acrescentaram em nada. E às vezes, irmãos, porque o doutor, pós-doutor, PhD, fulano de tal, disse tal coisa sobre o Evangelho, e ele acrescenta algo tão distante da verdade de Jesus Cristo. E por conta de seus títulos, ou da sua boa aparência, ou da sua eloquência, prontamente nós dizemos que sim. Mas, queridos, o Evangelho genuíno, ele já existe por si só, e ele não precisa de acréscimo de ninguém. Ele é o nosso alimento, é o que nos sustém na garantia para o céu. Amém? Qual é a extensão, ou que evangelho é esse para todos? É o evangelho enviado, e esta é a segunda atitude que nós precisamos guardar no nosso coração. É um evangelho enviado segundo a vontade de Deus. Queridos, nós não somos, nem devemos ser, manipuladores da verdade de Cristo. Verdade é verdade. E esta verdade é única. Seu nome é Jesus. Às vezes nós queremos manipular, olha, mas se nós formos abençoados, mas se nós recebermos tal bênção, é Deus que está conosco, mas se nós tivermos tal resposta, é Deus, e nós começamos a querer fazer prova de Deus em coisas em que Deus, Ele já nos respondeu e nos disse não. Quantos nãos de Deus serão necessários para que a gente possa buscar verdadeiramente a sua vontade?
Este evangelho ele foi enviado segundo a vontade de Deus. O verso 8 ao 10 vai dizer: pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios, recebendo a graça que me foi concedida. E como nós vimos no capítulo 1, por revelação dada por Deus. A vontade de Deus foi soberana na vida daquele apóstolo, na vida daquele servo de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana sobre nós. E este evangelho que é para todos, ele é enviado conforme a sua soberania, conforme a sua vontade. Enviados por Deus, e não importa qual povo foi alcançado, o que importa é que é o mesmo evangelho. É interessante, irmãos, que nós somos fragmentos de algumas culturas. Alguns nasceram num lar cristão, outros nasceram num lar não cristão, outros nunca ouviram falar do evangelho, outros até vieram de situações de extrema vulnerabilidade e risco. Mas, queridos, o evangelho que nos alcançou é o mesmo. O evangelho que foi propagado é o mesmo, segundo a vontade de Deus. Uns foram enviados a pessoas de uma classe social ou intelectual mais elevada. O próprio apóstolo Paulo, em Atos, vai trazer situações em que ele conversou diretamente com filósofos, com homens influentes, com pessoas que tinham e detinham conhecimentos filosóficos profundos, mas não conheciam a Deus. E ele vai dizer justamente a respeito de um Deus que eles ainda não conheciam, mas que necessitava ser conhecido e reconhecido por aqueles homens. Outros vão ser chamados para pessoas de uma classe social de repente mais baixa, para pessoas com pouco conhecimento ou com poucos recursos. Outros serão chamados para uma situação de conhecimento no ambiente de trabalho. Outros serão dentro da sua própria casa. Meu irmão, não importa onde você está pregando, o que importa é que o evangelho é um, e este alimento que é extensivo a todos é segundo a vontade do nosso Deus. Apesar de termos diferentes ministérios, irmãos, como muitas vezes eu queria saber fazer tudo. Alguns que me conhecem mais de perto sabem que eu tenho uma certa dificuldade, e às vezes eu quero trazer as coisas para perto, e embora nós tenhamos a consciência de delegar atividades, de liderar, de acompanhar, mas tem hora que dá vontade de você pegar e dizer assim: não, deixa que eu faço, deixa que eu canto, deixa que eu toco, deixa que eu oro, deixa que eu prego, deixa que eu dirijo, deixa que eu vá às ruas e anuncie o evangelho. Mas, queridos, cada um foi chamado segundo a vontade de Deus. Qual é o ministério que Deus tem colocado em tuas vidas? Qual é o ministério que Deus tem trazido ao teu coração? E você tem muitas vezes se acovardado. Este evangelho que é extensivo a todos, conforme a vontade de Deus, ele necessita de ser utilizado através de você, aonde você estiver. Pastor, esses dias, a irmã Andréa, nós conversávamos, e ela dizia: pastor, eu estou com tanto receio de sair, eu ainda estou receosa, pastor. E eu dizia: irmã, fique tranquila, está tudo bem, nós estamos nos prevenindo. E aonde a irmã Andréa puder e estiver, ela precisa pregar o evangelho de Jesus. Porque ela pode até, irmãos, e eu utilizei o exemplo da irmã Andréa, porque ela pode até ter receio de vir à igreja, mas aonde tiver abrangência da sua voz, precisa ser extensão do alimento de Deus na vida das pessoas. De repente você é do grupo de risco e não está conosco, e nos acompanha
pelas mídias sociais. Irmãos, se não fosse a pandemia, você hoje certamente não estaria conosco pelas mídias. Ou você estaria presencialmente, ou você nem teria noção que o Evangelho estaria chegando na sua casa. De repente você está trabalhando normalmente, está aí no seu ambiente do dia a dia, auxiliar Carolina em Aliança, obreiro Alisson em Recife ou em Carpina, agora Pernambuco quase todo daqui uns dias, né? Diaconisa Nilmara, Carpina, Goiânia, Camaragibe, uma hora em cada um em um lugar. Ou o pastor Adeildo, pelo meio do mundo também viajando. Ou a diaconisa Cecília. Queridos, não importa aonde a tua voz chegar, aonde a tua presença estiver, a extensão deste evangelho genuíno precisa ser pregado. Você não precisa necessariamente ter todos os dons. Você precisa apenas se relacionar como Jesus se relacionaria com as pessoas com quem você vive. O versículo 9, ele vai nos dizer: reconhecendo a graça, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Sabe aquela ideia do o crente conhece quem é crente? Porque onde a gente chega... Eu me lembro de uma vez que eu estava num dos ambientes de trabalho e uma determinada pessoa olhou para mim e fez assim: Adeildo, eu gosto tanto quando você está aqui. Eu digo: e é? Por quê? Os teus olhos brilham de uma maneira diferente. Aí eu olhava para aquela pessoa e dizia assim: é Jesus. Aleluia. É Jesus, que a gente nem precisa falar muita coisa, mas só pelo fato da gente olhar para as pessoas, elas vão perceber Jesus em nós. Elas vão perceber a extensão deste evangelho, que ele é tão profundo, ele é tão intenso, que ele abrange até mesmo nossas expressões. Querido, você foi chamado a um ministério, mas antes de que você descubra qual o dom, qual o talento Deus colocou sobre a tua vida, saiba que Deus te fez discípulo para fazer outros discípulos. 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, e os versos 12 e 14 vão nos dizer o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E sabe o que é que eu aprendo nisso, queridos? É que embora o apóstolo Paulo estivesse tratando as questões de dons espirituais, ele estava trazendo uma verdade absoluta à igreja: somos um só povo. É uma só mensagem, é um só evangelho. O evangelho é único, ainda que tenhamos dons diferentes, abrangências diferentes, condição financeira diferente, ainda que tenhamos famílias diferentes e opiniões diferentes, mas na hora que falamos do nome de Jesus, Ele nos une, Ele nos unifica em sua palavra. O evangelho não muda, a extensão é a mesma. O evangelho que me alcançou é o
o mesmo que te alcança e te alcançou. O Senhor que envia é o mesmo, o dono da obra é o mesmo, o autor e consumador dos séculos é o mesmo, e nós não temos como discordar ou como ter um plano B, porque Deus tinha apenas o plano A, e este plano foi consumado em seu Filho, e estendeu e nos alcançou pela sua graça. Aleluia! E Ele nos envia a pregar para todos os povos, independente da condição que esses povos vivam, porque sua salvação, a sua palavra, o seu alimento está posto ao alcance de todos. E há uma terceira lição que eu quero compartilhar com vocês, queridos. O Evangelho não só deve ser vivido, ele deve ser compartilhado. E esta última aplicação, este último aprendizado com esse texto, reforça muito daquilo que nós já ouvimos e já vimos, já falamos na parte 2. O Evangelho não só deve ser vivido, ele deve ser compartilhado. Irmãos, eu não sei vocês, mas dificilmente eu não lembro algum dia que eu tenha forçado alguém a ouvir o Evangelho. Se os irmãos pararem um dia e nós tivermos oportunidade, nós podemos contar a vocês, por exemplo, a aproximação da diaconisa Cecília. E eu nunca precisei falar de Evangelho, mas eu compartilhava e vivia, compartilhava e vivia. Há um primo meu que hoje ele é presbítero, se não me falha a memória, da Assembleia de Deus em Mato Grosso, se também não me falha a memória, ou é Mato Grosso, é Minas Gerais. E eu me lembro que um dia nós conversávamos e ele me dizia a respeito de um testemunho que eu, pelo menos, não me lembrava. E estava passando lá o Fantástico, e eu me preparando para ir ao culto, e o anúncio lá no meio de Faustão, e ele gostava muito de assistir Mr. M. Isso não é do tempo meu não, minha gente, isso é só uma... E ele gostava de assistir o Mr. M toda vez que passava no Fantástico, e era o horário que estávamos no culto. E aí eu me organizando, enquanto Faustão estava lá, fazendo lá propaganda. E antes de sair para o culto, eu olhei para ele e disse, vamos para a igreja, vamos cultuar a Deus. Ele disse, não, vou não, eu vou assistir Mr. M. E eu dizia, Jesus tem todo o necessário, Mr. M vai passar, mas Jesus vai ficar por toda a eternidade. E, irmãos, eu não lembro disso, mas ele me testemunhou, e se ele testemunhou, eu creio, né? E ele disse que a partir daquele dia, ele ficou, ele não foi à igreja, mas aquela palavra ficou corroendo de tal forma que ele disse, é verdade, esse evangelho que Jesus ficará por toda a eternidade é genuíno. E hoje, com a graça de Deus, ele tem vivido a sua vida debaixo deste evangelho. Ele deixou o Mr. M para viver com Cristo. O evangelho ele deve ser vivido e compartilhado, irmãos. O apóstolo Paulo vai enfatizar as recomendações dadas pelos apóstolos em Jerusalém. E aí a parte B do verso 9 até o versículo 10 vai dizer o seguinte, que após eles estenderem as mãos e como sinal de comunhão abençoarem Paulo e Barnabé, eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circundados, ou aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres,
o que me esforcei por fazer. Compartilhe o evangelho com amor, meu irmão. Tem tanta gente que muitas vezes compartilha um evangelho de tanto orgulho, que nós vamos lembrar do povo de Israel, que de tanto orgulho, por ser chamados o povo de Deus, foi rejeitado pelo próprio Deus. Assim como o egoísmo presente no coração de Satanás, ao querer ser como Deus, abriu mão da presença dele. Assim como Adão e Eva, o querer ser semelhante a Deus os distanciou da presença de Deus. E esse distanciamento nos traz consequências até hoje. Mas um belo dia, no dia que aprouve ao Senhor, Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que com amor Ele nos alcançasse, aleluia, e nos tirasse das trevas. E é como, enquanto eu fazia, irmãos, essa última parte da mensagem, sabe aquele momento em que nós estamos brincando e de repente você vai pegar uma bola que foi muito para longe, e como quem não conseguiu se equilibrar, caiu e se machucou por completo e se sujou numa poça de lama. E prontamente o pai te vê de longe e pega o seu filho e olha e diz assim: olha, vai lá, cura as feridas, limpa as suas vestes e dá uma nova oportunidade de vida. Enxugue as suas lágrimas. Queridos, é este evangelho que nós proclamamos. E aí de repente você diz: pastor, mas eu ainda choro, mas eu ainda sofro, mas eu ainda me preocupo, mas eu ainda, são muitos aindas que virão. Mas queridos, um dia Ele enxugará de todo o rosto as suas lágrimas. Um dia nós já não mais sentiremos dor, nem angústia, nem rancor. Um dia já não viveremos debaixo do jugo do pecado, porque o amor do Senhor, Ele não só nos alcançou, mas nos deu a oportunidade de viver a vida eterna. É essa extensão, em que é uma extensão não só de abrangência entre todos aqueles que creem, mas é uma abrangência eterna. Não é uma garantia provisória. O evangelho não é apenas uma produção textual, não é apenas um discurso formal, não é uma reflexão filosófica. O evangelho é vida prática com Cristo. Assim como o apóstolo Paulo diz, é sofrer com Cristo os sofrimentos presentes, para que, assim como ele diz lá em Romanos 8, porque as dificuldades e os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada em nós. E não é a glória de um carro novo, não é a glória de uma casa nova, não é a glória de um casamento bem sucedido, não é a glória de vestes caras, não é a glória de ter o que comer ou o que beber, é a glória do céu, é a eternidade com Deus e com Cristo Jesus. Evangelho é alcançar os que necessitam de libertação das amarras do pecado, mas é não deixar de olhar também para o necessitado. Às vezes alguém, ele tem tudo, tem alimento, tem o que vestir, mas está faltando amor, ou às vezes está faltando até mesmo a presença do próprio Deus. E quando Deus chega, Ele traz paz, ainda que você esteja na tormenta
de ondas bravias contra o barco da tua vida. São questões que completam o Evangelho. O apoio, o auxílio, a ajuda a pessoas necessitadas não é uma parte anexa, é uma parte necessária no cumprimento também do Evangelho. Cuidar daqueles que necessitam. E isso me faz lembrar, irmãos, de Isaías capítulo 58, se não me falha a memória. E o povo de Israel, que proclamava um jejum em todas as praças principais, que se diziam tão santos ou mais santos do que os outros, porque jejuavam e seu rosto não desfalecia. No entanto, Deus repreende o coração orgulhoso daquele povo e diz: olha, o verdadeiro jejum é alimentar o faminto, é vestir o nu, é cobrir aquele que é necessitado das suas necessidades. Portanto, queridos, este evangelho que é para todos, ele também é um evangelho que nos leva a uma ação, a abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Amém? Feche seus olhos, vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus que este evangelho entre em nossas vidas e que nós possamos ter a reflexão nesta semana para que a extensão desse evangelho ela possa ser de tal forma que aonde nós chegarmos, o evangelho vá conosco, através de nossas vidas. Querido Deus, maravilhoso Pai, te glorificamos e te bendizemos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo evangelho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque um dia nós fomos alcançados. E que ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos muitas vezes tendenciosos a cair, a tua mão nos sustenta, a tua voz nos alimenta, a tua presença nos cobre de conforto e consolo espiritual. Obrigado, Jesus, porque um dia as dores passarão. Obrigado, Senhor, porque um dia as dificuldades terão fim. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos na batalha, mas Tu estás conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, porque até quando nós estamos enfraquecidos pelas circunstâncias da vida ou por decisões equivocadas, os Teus braços estão abertos e nos garantem que Tu estás conosco todos os dias, através do Espírito Santo, nos confortando, nos consolando, nos trazendo o consolo necessário para vivermos mais um dia até a Tua volta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.